Rapaziada, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Estamos de volta aqui, né? Como eu tinha prometido nas aulas, nas lives, né? Nas aulas ao vivo, eu vou fazer então esse esquema de gravar a aula e colocar lá no YouTube, no canal que vocês estão acostumados a assistir do semestre passado, né? Espero que todos estejam bem aí ao assistir essa aula, né? Espero que a maioria esteja conseguindo acompanhar as aulas ao vivo para não ter dois trabalhos, né? Digamos, assistir essa daí depois, tá? Então, nós estamos entrando agora na aula de Organização do Espaço Mundial, beleza? Pessoal, vamos lá, né? Ó, o slide já tinha mandado aí para vocês, né? Que aquele slide, quem não recebeu, tá lá na página do AVA, tá? É esse daqui, tá escrito assim, ó, no primeiro slide. Organização do Espaço Mundial, regionalização do mundo, o mundo físico e as adaptações humanas. Só para significar esse primeiro slide aí, o que eu estou chamando de adaptações são as adaptações físicas mesmo, que os seres humanos, ao longo dos milênios ou até milhões de anos, vem se transformando com a natureza e com a própria humanidade, né? Que o ser humano vem se transformando também com as ferramentas que ele vem produzindo e produziu ao longo desses 2 milhões de anos praticamente, mas também como que o ser humano se adapta fisicamente também, mas adapta o seu meio para ele poder viver de uma maneira mais aprazível, né, sem tanta insalubridade e de uma maneira que se possa ter a reprodução social do ser humano, né, na sociedade como um todo. Então, ó, esse primeiro slide está mostrando uma casa flutuante, que é uma casa lá na região norte do nosso país, Amazônia, tá? Onde as águas sobem e faz com que essa casa suba e desça durante o ano. Uma casa famosa, né? As crianças, quando a gente dá aula de clima ou fala do mundo, o ícone, né, do frio são esses chalés com os telhados muito inclinados, que é para a neve escorregar. Do outro lado ali, a gente tem uma casa de pau a pique, né? Que em regiões áridas do mundo, que não são tão áridas assim, chove de vez em quando, usa-se o barro para fazer uma casa. E termicamente é excelente. No inverno, em lugares frios, né, que não é o caso do Brasil, no Nordeste brasileiro, no inverno, termicamente boa também, né? E no verão também é fresco dentro dessa casa. Ali embaixo, já a gente pulando para um país mais rico, né, Estados Unidos, um país rico, a gente tem casas adaptadas a furacões, que elas estão em cima dessas palafitas, desses pilares. Então, quando o mar avança, jogando até mesmo destroços e todo aquilo que a gente está acostumado a ver na TV sobre os furacões, essa casa resiste. E do lado ali, uma casa mais antiga ainda, uma casa coletiva, que é uma oca indígena ali. O interessante é que vocês conseguem ver acima, né, no telhado lá, no vértice do telhado, por onde sai a fumaça, né? Então, pessoal, isso são adaptações milenares, muitas vezes, né, no caso ali do indígena ou da casa pau a pique, que faz com que nós tenhamos, então, os seres humanos habitando praticamente em todas as regiões do mundo, né? O lugar que não é habitável mesmo do mundo é a Antártida, para vocês terem uma ideia. Então, o ser humano, com suas adaptações físicas, biológicas, e com suas adaptações físicas construtivas, se proliferou sobre o mundo, nos dando então um mundo habitável pelos seres humanos. Mas eu não vou pular na frente do conteúdo, porque a gente vai entender aqui agora, tá? Pessoal, mas primeiramente, para a gente chegar na parte habitável do mundo, a gente tem que passar pela questão da regionalização. Ó, vai para o slide 2. Pessoal, tem um bloco de slide, perdão, aí, que pulou um. Então, ó, tá escrito nesse slide, é um slide amarelo, tá escrito assim, ó, alta evidência da região. Tá escrito assim, ó, ontológico, existe por si e para si. Só a questão ontológica, ela envolve a questão... deixa eu achar uma palavra aqui para tentar... Eu explico isso para as crianças de vez em quando, mas não falando ontológico. Mas pensa o seguinte, um triângulo é um triângulo, certo? Um triângulo retângulo, a soma do quadrado dos catetos nos dá... A soma dos quadrados dos catetos nos dá, então, o quadrado da hipotenusa. Uma coisa desse tipo. O que eu quero explicar aqui? É que
há essas coisas e essas coisas elas existem por si. Não precisa da inteligência humana olhar aquilo e definir como partes separadas do mundo, certo? A campanha gaúcha ela existe em si, não é uma questão humana. Há campos ali. A pradaria norte-americana dos Estados Unidos existe em si, é uma região definível do globo, assim como a Amazônia, assim como outras partes do mundo. Tá? Lá embaixo está escrito assim, ó, fenomenológico. Só fenomenológico então nos dá a questão do aparente. As pessoas então, os grupos sociais, os humanos, eles percebem então essa diferença ontológica e com a sua realidade social molda esse espaço a sua melhor conivência ou convivência. Pessoal, por que eu estou dizendo isso? A parte de consciência social está escrito lá, a parte da consciência social. A campanha gaúcha já é uma região humana, quando se fala campanha gaúcha. A última parte do país, basicamente, a se atrelar ao país Brasil. A gente teve ali uma sociedade militarizada com a luta entre os castelhanos e os portugueses, basicamente, né? E a gente tem uma região humana, apesar dela ser ontológica também, que é uma região de campos, certo? De campos temperados, basicamente, né? Então essa questão de região é importante. Só nos conteúdos do 8º ano e do 9º ano, também do 7º ano, a gente trabalha com o conceito de região, certo? Lá no 9º ano, que lá no finalzinho a gente vai falar muito do território. Não que território não apareça, mas o principal é a questão de regionalização. 8º, 9º ano. 8º ano, regionalização da América e 9º ano, regionalização a Ásia, a África, a Europa e a Oceania. Então é um conteúdo enciclopédico que se você não tiver conteúdo e se você não tiver, às vezes, até mesmo imaginação, ele fica maçante. Eu tenho dificuldade para dar aula, por exemplo, no 9º ano. Europa, África, Oceania. Né? Então, quando eu mesmo vou escolher turma, eu não pego o 9º ano, para vocês terem uma ideia. Né? Sou velho, né, no estado, então posso fazer isso, certo? Mas vamos lá. Terceiro, né? Vamos lá para o terceiro slide. É um triângulo ali, só quero frisar o seguinte. A região, ela foi debatida e é um conceito basicamente geográfico, inventado na geologia, mas a geografia a desenvolveu muito bem. A questão da região em Heisbar, num livro chamado Global Regional, ele nos traz então essa questão de a região ela pode ser discursiva, como foi, por exemplo, a campanha gaúcha. Até hoje os gaúchos usam esse conceito regional para definir a sua supranacionalidade gaúcho. Né? Tem gaúcho no Uruguai, tem gaúcho na Argentina, no Paraguai e no Brasil. Então é uma nacionalidade gaúcha que é discursivo basicamente, forjada ali com os índios, charruas, mas os castelhanos, no caso da Argentina, e os portugueses aqui, os homens, no caso do Brasil. Então é algo discursivo também e utilizado muitas vezes na política discursivamente, certo? Beleza? Ó, ontológico, já disse, existe em si, para si, mesmo se os seres humanos não estivessem aqui, há uma diferença na natureza, certo? Em partes da natureza do globo, e o científico. O científico é desenvolvido principalmente, eu gosto muito do Richard Hartshorne, que ele desenvolveu o conceito de região e geografia, dizendo o seguinte, há regiões assim como há geógrafos. Se você for um geógrafo cultural, você pode fazer uma regionalização de um estado ou de um país, observando a religião, observando o folclore, por exemplo. Científico também, a economia, certo? Então, é uma maneira de organizar o conteúdo geográfico de uma maneira científica de fato. Então, a região ela serve para isso. Tá? Então, há regiões, assim como há geógrafos, é uma frase bastante criticada, mas é uma frase basicamente do conceitual do Hartshorne. Então, vamos lá para o slide 4. Eu vou só descrever esse slide aí para não ter a confusão, gente, que teve um slide que eu mandei, ficou um a mais ou um a menos, tá? Mas esse slide aí tem tem um mapa mundi ali que está mostrando o Ocidente e o Oriente, certo? Então, em cima, né, desse mapa está escrito assim, ó, regionalizar significa também generalizar. A generalização é um atributo das ciências.
As ciências físicas, elas generalizam com as suas leis físicas, certo? As ciências humanas, elas têm, então, o atributo também de generalizar. Ora, um conteúdo de nono ano, ele é generalizado. Você não vai ensinar para o adolescente ali, claro que é ensinado assim, né? Mas país por país, ou melhor, vou dar uma ideia para vocês. Na África, o que é mais gritante na regionalização da África? Pode ser o clima. Então você vai explicar o clima semiárido, por exemplo, do Kalahari. Então você pode explicar ali por exemplo, o tipo de clima, as condições climáticas, fazer um climograma do semiárido ali da África, por exemplo. Então cada conteúdo você pode mesclar com generalizações que faz com que haja uma visão geral do todo. E não aquela questão enciclopédia, que era mais da geografia tradicional, país por país, sem se ater, por exemplo, à questão da generalização, que é importante. É importante porque a ciência funciona e a inteligência funciona com as generalizações e com esquecimentos e lembranças. Nós não podemos lembrar de tudo, isso não é ciência e isso não tem método nenhum, por exemplo. Né? Então vamos lá. Então está escrito assim, o ato de regionalizar, generalizar, é ideológico nas ciências humanas. Ora, quem definiu nesse mapa mundi aí o que é o Ocidente e o Oriente? Para vocês terem uma ideia, certo? E a América ali, Latina, por exemplo, vocês estão vendo que não está nem no Oriente nem no Ocidente. A América Latina para a Europa, ou para a Europa países mais puritanos, por exemplo, né? Alemanha, Inglaterra, aí, a América Latina não está dentro do Ocidente. Para os Estados Unidos também, a América Latina não é considerada Ocidente. Há uma mistura ali, católica, uma mistura indígena, uma mistura aqui no Brasil indígena, negra e portuguesa e outros imigrantes. Então, essa mistura já exclui o Ocidente, então, de se colocar o Brasil ali como vocês estão vendo. Certo? O que basicamente apareceu ali que é o Ocidente, os países ricos e desenvolvidos do mundo, a Austrália, Nova Zelândia, ali ao sul da Austrália, Canadá, Estados Unidos e a Europa, como vocês estão vendo aí. Então é uma generalização e uma ideologia, uma ideia. Tá? Então vamos lá para o slide 5. Vai lá para o slide 5. De novo, vou fazer uma descrição aqui. Objetivo do slide. Tem ali o Milton Santos com a mãozinha assim, dando risada, tá saudável ele ali, né? O Milton Santos, tem vários livros dele, né? Mas o Milton Santos, eu tô aqui no interior, então não tenho os livros de onde eu tirei isso daí, tá? O Espaço e Método é um dos livrinhos, né? Um livrinho mais fino, e eu tirei essa citação lá, ó. Pessoal, a região, vou ler. Tá lá, Milton Santos, 1985, página 16. A região é o locus de determinadas funções da sociedade total em um momento dado. Entretanto, as divisões espaciais do trabalho precedente criaram, na mesma área, instrumentos de trabalhos fixos, ligados a diversas ordens do processo produtivo, aos quais se vêm juntar novos instrumentos de trabalho necessários a atividades às novas e renovadas e atuais. Gente, a gente tem que lembrar o seguinte, o passado na geografia é importante, então se produz um espaço e não é do dia para a noite que esse espaço é transformado e não é do dia para a noite que a sociedade se adapta a esse espaço do passado, certo? Então a gente vai ver isso nessa aula aí. Então as heranças do passado deixadas no espaço geográfico, chamadas muitas vezes por Milton Santos de rugosidades do espaço, faz com que a sociedade se comporte de maneira diferente naquele espaço. Tá? Então vamos lá para o slide 6. Aqui vocês estão vendo que eu estou passando mais definições. Tá? E não vou me alongar muito nesses vídeos para ficar um pouco mais compacto, que é cansativo só assistir a aula no vídeo, tá, gente? Vamos lá para o slide 6. Então ali no slide 6 tem o que é o maior livro dele, depois o maior livro dele, Natureza do Espaço, do Milton Santos também. Mas ali está escrito assim, sobre a globalização, inclusive, empreende a universalidade atual do fenômeno da região e critica a vertente que a nega, uma vez que nenhum subespaço do planeta pode escapar ao processo conjunto da globalização e fragmentação. Então o que nós estamos vendo na atualidade, não vou ler inteiro esse slide, o que a gente está vendo na atualidade? É que
partes do mundo, ao invés de se tornarem iguais ao mundo como um todo, estão se tornando cada vez mais diferentes. Não é uma globalização que homogeneiza, é uma globalização que homogeneiza algumas partes e outras partes começam a se especializar, por exemplo, num tipo de agricultura, se especializar na indústria, como é o caso da China, com aquela imensa população, se especializar e assim por diante. Então, quanto mais se globaliza, mais se fragmenta. E isso que é percebido na obra de Milton Santos, ao contrário um pouco do Castell, um sociólogo, que via como que a geografia também poderia entrar em declínio. Também Paul Virilio, um historiador, que via que a geografia poderia entrar em declínio, porque uma das ações da geografia é a diferenciação de área, certo? Que é cogitado e pensado, mesma coisa, né? Cogitado e pensado pelo Hartshorne. Então, se tudo fica igual, qual é então o objeto da geografia em olhar uma região, explicar e olhar outra região, explicar, tá? Então vamos aí para o slide 7. Vai lá para o slide 7. Pessoal, o slide 7 é do Jackson, 2005, tá ali escrito, tá? Como hoje eu vou falar dos aspectos físicos do mundo, a gente tem que lembrar o seguinte: na geografia, além da paisagem, nós temos, melhor, tá? Além da região, nós temos a questão da paisagem. O interessante é notar que um conjunto de paisagens pode nos dar uma região, e nos dá uma região, um conjunto homogêneo de paisagem. A paisagem do norte do Paraná, onde eu estou aqui, a paisagem da Campanha Gaúcha, tem uma fisionomia, uma fisiografia parecida, certo? Então, a paisagem é importante para a gente definir grandes áreas do mundo que, apesar de toda a transformação que os seres humanos podem infligir e modificar essa área, por exemplo, ainda elas concorrem e são problemas a serem transpostos pela humanidade, né? Então, pessoal, ó, a paisagem, está escrito ali, ó, a paisagem, mas o que eu quero chamar a atenção é que Landschaft, do alemão, agrupamento de terras, dá pra gente traduzir dessa maneira, nos dá a questão de paisagem. Então, confunde um pouco o que é paisagem e o que é região nas línguas anglo-saxônicas, por exemplo. Tá? Então, vamos lá. O Jackson diz o seguinte: a paisagem estabelece um laço entre as pessoas, o laço que cria a língua, as maneiras, a prática do mesmo tipo de trabalho, de lazer, mas, sobretudo, a paisagem contém o tipo de organização espacial que favorece as experiências. Então, pense o seguinte: a paisagem, ela molda uma sociedade que ali se estabelece. A paisagem das montanhas mineiras, onde tinha o ouro, a paisagem da floresta amazônica, a paisagem do sertão nordestino, a paisagem da campanha gaúcha. É óbvio que as pessoas ali vão se adaptar às condições, às várias condições físicas, e isso vai modificando a sociedade numa dialética aí, onde a sociedade é modificada e onde o ser humano modifica aquela natureza, aquela paisagem. Tá? Então esses conceitos para a gente começar aí. Tá? Então vai lá para o slide 8. Vai lá para o slide 8. Pessoal, tem mosquito aqui, né? Eu tô lá no meio do mato. Aqui eu tô vendo as galinhas, né? O cavalo lá. Daqui a pouco elas começam a cacarejar. Né? Mas vamos, né, lá para o slide 8. De novo, o slide 8 ele pode estar deslocado, então é um slide que está mostrando o continente americano. A América anglo-saxônica, a América Central, região centro-americana, o Brasil, né, América Portuguesa, América Andina e a América Latina ali. Só isso daí é uma regionalização da América, que aparece nos livros algumas vezes, porque houve uma reformulação, né, dos livros didáticos, mas algumas vezes eu dei aula sobre esse assunto aí, como regionalizar a América, além daquela mais conhecida, que é a América anglo-saxônica e a América Latina, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Então há maneiras de organizar o conteúdo, e isso confunde os alunos, certo? Até a questão de regionalização física e regionalização humana do mundo, confundi eles para vocês terem uma ideia. Várias vezes eu dei na prova 2 mapas em branco da América, pedindo as regionalizações, e eles não conseguem definir muitas vezes, porque há uma confusão em separar as coisas. Se não estuda, é claro. Né? Então vamos lá. Pessoal, então vamos para o slide 9, a gente está falando então de regionalização. Ó,
O slide 9 está mostrando ali, ó, primeiras regionalizações do mundo. Então tem um globo não, né, um planisfério ali bastante simples, né, mostrando as linhas, o Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer, né, ali parece estar até trocado, né, gente? Capricórnio, Trópico de Câncer, tá trocado, ou é invertido, né, é um livro bastante antigo de onde eu tirei isso daí. Eu acho que eu tirei isso daí deixa eu ver aqui, 5, eu acho que tá no livro de uma tal, como que é o nome dela? Agora esqueci, hein? Região e Geografia é o nome do livro. Mas veja aí, a zona frígida, as zonas frias, os gregos já imaginavam isso, que existia uma Antártida, que existia o oposto do Ártico. Então ali vocês conseguem ver a zona temperada. Isso é uma primeira regionalização. Então, antigamente, 2000 anos atrás, por exemplo, se tinha a ideia, a noção, ou digamos o mito, que nessas zonas muito quentes, chamadas de zonas tórridas, né, a parte tórrida do mundo, não poderia existir vida. Ou se existisse, seria completamente diferente, na verdade é diferente, mas é uma vida ainda terrena, digamos, e não monstros, né, como foi mais divulgado ali na Idade Média. Então, aí vocês estão vendo o mundo regionalizado basicamente. Essa regionalização aí é uma das primeiras que aparece lá no 8º ano, que você separa o mundo físico, o mundo humano, para chegar na regionalização, por exemplo, da América, né, que é o primeiro conteúdo do ano, por exemplo. Então essa aula basicamente é uma geografia escolar, né, para uma geografia escolar. Tá? Então vamos lá. Essa regionalização, bolada inclusive ali pelos gregos, inclusive, né, Antípodas, a zona tórrida, ela nos dá as primeiras observações, de fato, do tal ecúmeno. Essa palavra ecúmeno vai nos guiar muito durante essas aulas de organização do espaço mundial. A palavra oikos, do grego, significa casa, economia, a gestão da casa, ecologia, o estudo da casa. Oikos nos deu a palavra ecúmeno, habitar, habitável, a zona habitável do mundo, os lugares propícios ao habitat humano. Tá? Então ali eu coloquei uma definição que está na internet, dicionário lá, né, virtual, está lá escrito assim, ó, ecúmeno, não é ecumênico, ecúmeno, área habitável da superfície terrestre, o todo em oposição às suas partes. Eu gostaria de frisar essa área habitável, certo? Então, essa área habitável, que a gente chama de ecúmeno, ela tem as suas diversidades, né? Às vezes habita muita gente naquela área, às vezes menos gente, às vezes são lugares vazios de fato, às vezes há uma floresta, às vezes há um deserto, às vezes, e N coisas pode acontecer no ecúmeno. O interessante é notar, vai lá para o slide 11, de novo, o slide 11 tem lá o rio Nilo, lá naquele é um triângulo mesmo, um delta, né, basicamente, forma de delta, né, de D grego ali, vocês estão vendo o delta do rio Nilo. Vocês estão vendo ali que é uma área verde em meio, basicamente, ao deserto do Saara. Então essa região aí, ela vem sendo transformada há centenas, milhares de anos, certo? Ali, por exemplo, tem 500, 400 quilômetros de extensão de área verde em meio ao deserto. Então, uma região do ecúmeno que foi adaptada, certo? Que foi transformada ao longo desses milênios aí, basicamente, né? Mas o que eu quero chamar a atenção, e essa figura nos traz isso, é para essa citação do Max Sorre. Maximilian Sorre, ele foi um geógrafo, não digo radical, mas ele foi basicamente retirado da cena acadêmica, porque ele era muito radical, né? Ele era extremista, né? Muitos diziam, né? Principalmente ali na Revolução Russa, naquela questão ali, então ele não é muito citado, mas de década de 80 para frente ele começou a ser descoberto, né? Porque ele lançou as bases da geografia para nós aqui, né? Maximilian Sorre, dá uma pesquisada sobre ele lá. Pessoal, ele diz o seguinte: para nós, tal como os antigos, o ecúmeno, aí eu deixei em grego, né, ainda é uma terra habitada, mas a terra habitada e mais seus anexos, no caso aí do rio Nilo, certo? No caso aí das invenções que fizeram irrigar o rio Nilo, por exemplo, a vertente ali, né, do rio Nilo. Lá embaixo está escrito assim, ó, a ideia de área de extensão inclui a de limite.
Ali vocês estão vendo que é bem delimitado uma região. Então se você, por exemplo, sai da parte verde, vai para oeste ou para leste, por exemplo, você chega no deserto. Então é uma faixa sem transição, é bum, deserto, certo? Então vamos lá, limite. Então a questão do limite é importante para nós quando a gente estuda o ecúmeno, da qual a inseparável oferece diversos graus de determinação, desde o limite linear, que é o caso aí do deserto Saara e o rio Nilo, certo? Até uma zona limite com todas, né, as suas franjas de degradação. Pessoal, aqui no Brasil acontece isso. Para chegar ao subtropical, de fato, aqui do sul do Paraná, vai passando as regiões paranaenses naturais, elas vão se degradando assim, se transformando da parte subtropical mais ligada ao tropical mesmo, calor seco no inverno, ao subtropical do Rio Grande do Sul, que é mais úmido no inverno. Então isso é uma faixa de degradação que não muda a natureza de um lado do outro, igual ali no Rio Nilo. Então essas degradações elas devem ser observadas também, mas nos mapas essas degradações não aparecem, por exemplo. São linhas muito bem traçadas que definem, por exemplo, um lugar do outro, ou melhor, uma região da outra, e isso não acontece de fato. Então é a virtualidade que muitas vezes os alunos também não entendem. Porque aqui é subtropical e no mapa é só mudar um pouquinho ali, vai para um subtropical ou um tropical, basicamente, né? Um clima tropical central do Brasil, certo? Então, beleza. Então vamos lá para o slide, a gente está pensando então como que a gente deve ou pode observar o ecúmeno, certo? Fronteiras, limites, franjas de degradação, tá? Vamos lá para o slide 12. Vamos lá para o slide 12, gente. O slide 12 tem dois planisférios aí, né? Um está mostrando, eu estou descrevendo para vocês não se perderem, tá? Um está mostrando, por exemplo, uma rena lá no extremo norte do mundo, ali na América do Norte, no Canadá e Alasca, e lá ali a gente tem a Rússia, ali a gente tem os países escandinavos, onde as renas naturalmente ocorrem, certo? Por que eu estou dizendo aí? Aí são regiões rarefeitas de gente. Então aí, por exemplo, a característica ou a natureza de ter um animal que transforma o vegetal, né, a biomassa em proteína, nos deu então um povo ou etnias adaptadas a essa natureza. Ali eu coloquei embaixo, na parte superior da figura, o camelo e em cima a rena. Então pensa, pessoal, por causa de um animal, as fronteiras, ou melhor, né, as franjas do deserto do Saara, que não é tão... o Sahel, chamado de Sahel, ainda é habitável pelos tuaregs no caso da África e pelos esquimós no extremo norte do mundo, por exemplo. Então, um recurso natural, que é o caso aí da rena e do camelo, faz com que haja o ecúmeno aí. O problema, não é problema, né? Mas para nós, no caso a geografia, ela estuda, ou melhor, ela vai mostrar isso como uma curiosidade muitas vezes dentro do livro didático. Porque apesar de existir o ecúmeno aí, existir pessoas, não há uma transformação muito forte da natureza, certo? Então, esses recursos são parcos, então há uma sociedade também ali que não ocupa espaço, que de fato transforma a natureza muito fortemente, digamos. Tá? Então vamos lá para o slide 13. Vai lá para o slide 13. Também, então ali eu estou mostrando, só para a gente ter umas ideias aí, uma ideia, ali eu estou mostrando as grandes florestas que restaram do mundo. Ali na África vocês veem, né, a floresta do Congo, a América do Sul, claro, a Amazônia, o norte, a taiga do Canadá, bastante explorada pelo Canadá. O Canadá é um dos maiores produtores de celulose do mundo. Lá na Rússia, vocês estão vendo a taiga também da Rússia. E ali, né, naquelas ilhas acima da Austrália, a gente está vendo uma floresta subtropical em Papua Nova Guiné, onde tem pinheiros parecidos com o nosso, mas ali ainda existe bastante floresta. Por que eu estou dizendo isso? Aí são lugares pouco habitados. O meio ambiente mais
ríspido, digamos, principalmente nas áreas geladas ali, então há uma dispersão da sociedade que no máximo viviam em pequenos grupos, em comunidades, que de fato não modifica muito o habitat, né, ou ecúmeno. Aí inclusive existe na Rússia, por exemplo, ainda existe esquimós, ou melhor, né, povos que vivem ali basicamente, viu só a galinha batendo ali, ó, que vê basicamente das renas, criando renas ainda de maneira arcaica. Claro, tem celular, tem internet, mas se vive assim, dessa forma ainda. Tá? Então vamos lá para o slide 14. Lá no slide 14 eu estou mostrando também os desertos. O deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo, no norte da África. O deserto australiano, ali na Austrália, óbvio. O deserto do Kalahari, no sul da África. O deserto do Atacama, ali no sul, na Argentina, basicamente é um deserto, né? Os Estados Unidos, da Grande Bacia, né? O mexicano ali, e de Gobi, da Ásia ali, na China, que são mais desertos gelados. Nessas regiões não tem ninguém morando, entre aspas. Então, quando vocês vão falar da aula lá, vocês mostram não tem mapa mundi de densidade demográfica, tá, gente? Pelo menos nesses anos todos não achei uma escola que tem esse mapa de monte para você colocar lá para piazada ver onde tem mais gente morando. Só que é bom, e é assim que deve ser pedido, para frisar onde existe vazios demográficos. Claro, antes disso tudo, você já explicou que é demografia, né, tudo mais lá no 8º ano. Mas onde não tem quase ninguém morando. Por quê? Porque é a questão, tá? Então aí desertos. Pessoal, vamos lá para o slide 15. Vou descrever também o slide 15. Pessoal, o slide 15 então tem de fato um mapa aí de densidade demográfica, tá? O que vai chamar atenção e sempre chama atenção e alguém pergunta na sala de aula, no ensino fundamental ou no médio, é a questão da Ásia ali, que vocês estão vendo que o norte da Índia e o sudeste da China altamente habitável. Certo? Habitado, digamos. Então vocês estão vendo aí que aí chama a atenção, claro, está na mídia a todo momento, mas por que tem tanta gente morando aí? Essa é a questão que o aluno pode perguntar para você, certo? Então isso também pode ser discutido. Então a Europa, os Estados Unidos, apesar de ter 300 milhões de habitantes, vocês estão vendo que a parte leste é mais habitada. No meio tem as grandes montanhas, né, as montanhas rochosas, é pouco habitado. Brasil, dá uma olhada lá na Amazônia. Tem um pontinho que é Manaus, certo? Então, o sudeste, né, do Brasil, o leste do Brasil é mais habitado. A Argentina lá também, vocês estão vendo, né? Olha lá para a Argentina. Olha como a região Mesopotâmia, né, entre os rios lá na Argentina e Buenos Aires é bem habitada. A África também, os vazios demográficos. No deserto do Saara e deserto do Kalahari lá embaixo. Né? Vocês estão vendo lá ao sul, né, no deserto do Kalahari, na África. E lá na Austrália, vocês estão vendo que a Austrália vocês estão vendo que é só o sudeste da Austrália, basicamente, que é habitável, que aparece, então, nessa faixa aí do ecúmeno, né, digamos assim, certo? Só porque também isso nos dá, então, a ideia de que a natureza forja também os costumes, a cultura, a religião, para vocês terem uma ideia. Então, dependendo do meio ambiente que os seres humanos estão, vai ter, por exemplo, uma cultura diferente, certo? Ó, tem uma lenda geográfica ou linguística, que seja, que são, por exemplo, aquela questão que os esquimós têm centenas de palavras para neve. Na verdade, não são centenas, aí como vocês estão vendo, são algumas, né, palavras para neve, mas que brasileiro tem. Afinal, aqui não neva. E, afinal, aqui também a gente não usa neve para nada, certo? Mas quando o meio ambiente que é utilizado neva demais e você só tem a neve para, digamos, transformar a natureza, você tem que denominar essa neve de diversas maneiras, porque são neve diferentes. São neves de características diferentes. Ali, ó, em esquimó, tá lá escrito assim, Aurigavinik, não vou saber falar, né? Mas tá ali, é uma neve muito dura. Apijak é uma neve convertida em água. Apijanaugaut é a primeira neve do outono. Katakartanak, a neve com aspecto duro, incrustado, parece que é isso. Kavisilak é a neve que cai com a chuva, né? Chuva congelada. O Kinnertak, compacta, a neve compacta. Pessoal, e aí vocês leem aí. Então, nós temos que pensar que
As palavras e as coisas. Se existe uma palavra, é porque ali existem as coisas. Isso é importante também. Tá? Então, vemos aí então essa questão da neve. Pessoal, vamos lá para o slide 17. Vamos lá, pessoal, o 17 é uma coisa muito simples. É que existe a questão natural, porque que aquela sociedade ou aquela população foi parar ali, e existe a questão econômica. Às vezes um surto econômico levou gente para aquela parte do mundo, por exemplo. Às vezes um surto de desenvolvimento levou gente para outra parte do mundo. Então, a questão econômica e natural é colocada nos livros didáticos, principalmente quando você vai regionalizar o mundo. Então, lá tem os critérios de regionalização e aparece isso daí, só para a gente ter uma ideia aí, para se situar, para vocês lembrarem, tá? Ó, além das transformações que os seres humanos podem colocar na natureza para melhor habitar, para melhor transformar a natureza, nós temos a transformação física humana. Ao longo dos milhares de anos, dos milênios, sociedades e os povos daquelas regiões vão tendo mutações genéticas que vão fazer com que elas sejam mais adaptadas àquele meio ambiente. É darwinismo isso. A evolução das espécies, nós como seres animais, a gente também participa disso. Menos hoje que a sociedade, claro, diz que a gente está evoluindo ainda, né? Mas menos hoje porque a sociedade adaptou muito à natureza. Mas o que eu quero frisar nesse slide aí, que é o slide 18 aqui pra mim, mas pra vocês pode ser até o 17, tá, gente? Mas tá escrito assim, ó, influência do meio sobre o homem. Então tá ali uma observação sobre o que a antropologia chama de clines, que são regiões de populações homogêneas com características físicas homogêneas. Os nórdicos, os povos do norte da África são loiros, homogêneos. Os do sul da Europa já não são tão loiros, brancos assim. Há uma mistura ali com o norte da África, já com os povos do norte da África. Ou há um clines, chamando aqui clines, os povos da Ásia. Mongóis, por exemplo, com aquela característica asiática. Os índios nossos aqui da América também. Então, são regiões de populações humanas que têm características homogêneas. Isso hoje também é descaracterizado, certo? Descaracterizar porque os povos se misturaram, os povos se locomoveram dentro do mundo, então há essas misturas. Mas você ainda encontra, muito menos na América, regiões do mundo que só tem um tipo de gente. Certo? O norte da África é aquele povo sempre, loiro, alto e claro, olhos claros. O sul da Europa é mais diverso, pessoas loiras, pessoas morenas e assim vai, certo? O sul, melhor, a África do Sul, a África subsaariana, abaixo do deserto do Saara, é a África negra. Então a maioria só que dentro da África negra há os africanos mais altos, os mais baixos, os mais robustos, os menos robustos, e isso são adaptações físicas, que a globalização e a evolução humana, tecnológica, faz com que não haja mais, de fato, sim, tão fortemente isso daí. Mas a antropologia chama de clines. A antropogeografia do século XIX, de Ratzel, fazia essas classificações raciais, que foi utilizado muitas vezes para assinar ou para dar uma base científica às colonizações do começo ali do século XIX e final do século XIX, as colonizações da África, neocolonialismo da África. Não que Ratzel basicamente era racista ou gostaria que isso acontecesse. Então foi utilizado as teorias dele. Tá? Então os perigos da antropogeografia, que não existe mais, era que definia-se uma sociedade devido às suas características físicas genéticas. Certo? Como se raças, uma raça ou outra, tivesse diferenças cognitivas. E não era isso de fato. Certo? Então, há essa questão aí da antropogeografia. Se media, pessoal, o tamanho do crânio, largura do nariz, largura da boca, das orelhas, estatura, se fazia tudo isso, certo? Para classificar as raças, tá? Vamos lá pro slide, ó, tá ali, influência do meio sobre o homem. Não vou ler muito aí, vocês no tempo de vocês veem, tá? Só vamos lá pro slide 19.
Slide 19. Gente, isso daí você já deve ter visto em geografia, em biogeografia, tá? Então, eu quero mostrar aí o seguinte, muitas vezes pode acontecer, e isso acontece quando a gente mostra as culturas e os povos do mundo para Piazada. Que eles perguntam, professor, por que todo mundo é loiro? Por que todo mundo é negro nessa região? Por que todo mundo... Então, muitas vezes não compreendem que a gente evoluiu também de maneira diversa, dependendo dos espaços aí, do clima, das condições ambientais. Então, muitas vezes você tem que explicar isso, certo? Que a evolução também fez com que a gente tivesse modificações genéticas. E essas modificações genéticas são adaptações excelentes, né? A natureza escreve sempre certo, àquele meio ambiente. Então ali eu coloquei a família de esquimós. Para quem não sabe, os esquimós, eles têm mais gordura no corpo, certo? Uma derme um pouco mais coberta por dentro, né? De gordura, certo? Eles resistem mais ao frio, correto? Digamos, eu vi isso num programa, né, nesses programas aí, documentários, que eu, por exemplo, se colocar a mão no gelo, o esquimó, ele vai aguentar mais tempo a mão no gelo. Não porque ele está acostumado, não, porque o corpo dele já se adaptou biologicamente, geneticamente, mutações à questão do frio. Pra vocês terem uma ideia. Então, é interessante isso daí. Os esquimós, os povos muito brancos do norte da Europa, os povos negros da África, são tudo adaptações. E em falar em África, então eu coloquei aí a África subsaariana. Só, o deserto Saara funcionou durante milhares de anos como uma barreira. Então, os povos do sul da África evoluíram com a pigmentação maior, como a proteção à radiação solar, certo? E os povos do norte da África também se adaptaram a uma condição mediterrânea, para vocês terem uma ideia. Aqui, por exemplo, gente, pode ter problemas nessas transporte, né? Nessas modificações de lugares que essas etnias vão. O negro em Nova York, por exemplo, ele vai ter dificuldade na obtenção, ou a gente fala, vou colocar aqui obtenção, né, da vitamina D. Então pode aparecer problemas de raquitismo, falta de vitamina D, vai comprometer o crescimento. Porque Nova York já é nublado em muitas em partes do ano. A pessoa negra já tem um protetor natural que faz com que não haja ali uma absorção de radiação solar e pode ter alguns problemas aí de adaptação. Porque o corpo ali, né, a etnia, foi adaptada a um clima não temperado, certo? E a gente vai ver isso aí também no caso dos povos brancos. Então há essas questões aí que às vezes a gente fica sabendo, ou a piazada fica sabendo e a gente não sabe explicar, tá? Ó, vai lá para o slide 21, que está mostrando basicamente a mesma coisa, que o deserto do Saara funcionando como uma barreira milenar ali entre os povos negros e os povos brancos do norte da África, certo? Os povos da África branca, por exemplo, né? Que chega até a Europa, né, na colonização do sul da Europa. Pessoal, vamos lá para o slide 22. O slide 22 eu coloquei mais como uma curiosidade a ser pensada, que é o mapa de causa de morte por câncer no Brasil. Vocês estão vendo lá no sul do país, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o estado que tem mais casos de morte ligado a câncer de pele, certo? Pessoal, os italianos e os alemães, eles estavam... Os italianos menos, né, gente? Porque eles estavam no Mediterrâneo. Mas os alemães, ou os italianos do norte também, que são mais brancos, chegavam aqui e trabalhavam assim na lavoura durante anos, décadas, sem proteção, certo? O vizinho aqui era de descendência italiana, morreu de câncer de pele. A mulher dele também, certo? Tomando aquele sol naquela pele clara, anos e anos tomando sol, houve ali uma mutação genética, houve ali problemas no DNA e causa o câncer de pele. Ali está mostrando, por exemplo, o Rio Grande do Sul com muito câncer de pele, casos de câncer de pele. E ali eu coloquei um ponto de interrogação, por que a Bahia tem tanto, por exemplo... tanto não, né? Aparece lá a Bahia, se é o caso que eu estou falando aqui dos povos brancos e a questão da tropicalidade. Né? Então pensa, as adaptações genéticas muitas vezes não dá tempo, quando há essas transposições de sociedade, indivíduos de uma etnia, não dá tempo de se adaptar àquele meio, causando problemas de saúde, no caso aí câncer de pele, no Rio Grande do Sul. Né? Então vamos lá para o slide
23. Só o slide 23 também é só não, né? É uma questão das adaptações humanas também, né? Aí tem os povos aimarás. Os povos aimarás, no Chile é um pouco menos, um pouco menos não, no Chile. São os pobres, né? Do Chile eles são menorzinho até. Mapuche, né, os povos Mapuches, os aimarás são adaptados a altas altitudes, a mais de 3.000 metros. Isso daí ao longo de milênios, milhares de anos, a gente pensa que a modificação genética são milhões, não, mas em alguns milhares de anos, eles, desculpa, tá, gente? O DNA vai se transformando. Então esses povos aí, né, tá de costa, mas são aqueles povos ali do Lago Titicaca, que tem aquelas casas flutuantes, né, que eles vivem nos lagos, uma coisa muito bonita, inclusive, né? O Lago Titicaca, se vocês não estão vendo, é aquele ponto ali no slide, está escrito assim, ó, os Aimarás, daí tem lá um mapa ipsiométrico, né, e tem lá o Lago Titicaca, que é o lago mais elevado do mundo, tá? Porque eu estou falando isso desses nativos, né, que eles têm a caixa torácica mais desenvolvida para respirar mais, já que falta oxigênio aí. Eles têm também modificações no sangue, por exemplo, na absorção do hidrogênio, do oxigênio. E essas modificações, por exemplo, não davam conta, por exemplo, das doenças tropicais. Então esses povos aí sofreram e quase foram dizimados quando os espanhóis invadiram essas regiões aí, certo? Então, as adaptações, elas levam tempo para se produzir e esse tempo muitas vezes é cortado por uma colonização predatória, uma colonização como foi feita pelos espanhóis na América do Sul. Só, vamos lá para o slide 24. Pessoal, aí eu coloquei no slide 24 tem um mapa, tá pintado de roxo aí, que está escrito assim, ó, áreas vulneráveis à dengue. Está mostrando então o planisfério e partes do mundo onde tem dengue, certo? Vulneráveis. Ou seja, chove e a temperatura é elevada, certo? Nós não temos esse problema em Curitiba porque a temperatura em Curitiba, ela barra, a queda de temperatura barra a questão do Aedes aegypti, certo? Mas aí vocês estão vendo partes do mundo que a dengue toma conta. Só que é o seguinte, no Sudeste Asiático ali, há a questão deles serem mais resistentes a essa doença. Há milênios eles convivem com essa doença, certo? Que foi trazida aqui para a América depois, talvez para a África também. Então, também há essa questão de resistência a doenças ou não resistência a doenças que pode ser genética, né? Por exemplo, né? Mutações aí benignas. Vamos lá para o slide 25. Pessoal, slide 25. Alta densidade populacional em ambientes tropicais. Isso daqui eu vou chegar na outra aula, mas eu só vou dar uma resumida aqui que lugares quentes e úmidos é possível haver uma alta produção de biomassa, ou melhor, de alimento ligado à vegetação. No caso aí do Sudeste Asiático, ou Sul Asiático, a Índia no caso, produção de arroz, certo? Mas a gente vai ver isso depois, só para vocês terem uma ideia. Aí na Índia, uma coisa que eu estou frisando aqui, é que a dinâmica das monções, né, no inverno, as monções de inverno ou no verão, que é o mais grave, né, chega muita chuva na Índia e antigamente, 20, 30 anos atrás, a gente tem um documentário na internet chamado Os Filhos das Monções, que há um boom de nascimentos depois do período chuvoso. É um período que ninguém sai de casa, ou um período que as casas basicamente ficam abarrotadas de gente, certo? Então, é a natureza fazendo com que haja transformações até na demografia. Porque chove demais, as pessoas ficam dentro de casa e quanto mais próximo, mais amor, digamos assim, né? Então, beleza. Só para a gente ter uma ideia de como o ambiente ainda influencia influencia os seres humanos. E quanto menos desenvolvidos do ponto de vista econômico e técnico, mais a natureza vai influenciar. Vou lembrar aqui a Vancouver, no Canadá. É tão desenvolvido o Canadá que no inverno, menos 30, menos 40 graus, as pessoas andam por baixo da cidade, em túneis. Mas lá é muito desenvolvido, né? Só para a gente ter uma ideia aí, tá? Só vamos lá para o slide 28.
Como eu disse, não vou me estender muito, né? Pessoal, slide 28, que é um gancho para a próxima aula, tá? Que é a questão, vamos lá para o 29, que a questão do 28 eu vou lembrar na outra aula, tá? Vamos lá para o slide 29, que é o último slide aí, talvez esteja 30. O caso Haiti. Muitas vezes, como há adaptações humanas, essas adaptações humanas englobam a sociedade como um todo, certo? Então, uma sociedade grande transforma o espaço, ou melhor, transforma o ecúmeno de uma maneira mais forte, certo? De uma maneira mais forte, digamos. Então, pensa o seguinte, o Haiti vai nos mostrar o seguinte, que a dispersão das pessoas no ecúmeno, nos dando o ecúmeno pouco habitado, ou habitável no caso, né, pouco habitado, faz com que haja problemas. O caso do Haiti foi o seguinte, eu vou fazer um resumo aqui, né, depois vocês leem aí no tempo de vocês. O Haiti, houve a Revolução Haitiana, bem antes da nossa libertação dos escravos. O Haiti ele foi colonizado com o mesmo processo da colonização do Nordeste brasileiro, que eles chamavam lá, a França colonizou, a plantation, né, a grande plantação, cana-de-açúcar, certo? O fumo também, mas a cana-de-açúcar. Quando houve a revolta dos negros haitianos, a Revolução Haitiana, que está ali em século XIX, quando houve a Revolução Haitiana e houve a expulsão dos franceses ali, as fazendas se desorganizaram, então a economia se desorganizou e os haitianos, que foram trazidos da África, né, a sua maioria da África Central, os haitianos se dispersaram dentro da ilha de São Domingo. Do lado do Haiti tem São Domingo, né? Se dispersaram nessa ilha. Então essa ilha ficou pouco habitada e até hoje é assim. Certo? Apesar de ser pequeno, a ilha também não tem tanta população, certo? Comparado com outros países insulares, certo? Então, essa dispersão fez com que houvesse uma diminuição dos meios sociais de transformação da natureza. Então, houve uma tal de uma regressão técnica. A palavra regressão técnica está escrita aí em maior nesse slide, que é o último slide, ela é citada pelo Darcy Ribeiro aqui no Brasil também, certo? O Darcy Ribeiro chama de regressão técnica o quê? Quando houve a libertação dos escravos, os escravos fugiram para o interior do país, se misturando muitas vezes com os brancos pobres ou com os indígenas, né? Então eles foram para o interior, eles começaram a viver uma vida muitas vezes pior tecnicamente, que o indígena, que já dominava a natureza para fazer as coisas. Então, essa chamada por Darcy Ribeiro de caipirização. Isso aconteceu em Santa Catarina, no Contestado, que houve o povo branco ali mesclado, caboclo, se tornando caipira também, certo? Vivendo no meio ali do norte de Santa Catarina de forma quase indígena, certo? E existiu no Brasil também os caipiras de Minas Gerais, do interior de São Paulo e assim por diante. E no Haiti a gente pode chamar de regressão técnica, né? Que é o que? Uma dispersão dessas pessoas, como há menos gente em um espaço, não há uma transformação muito forte desses espaços aí, tá? Então há uma regressão técnica, muitas vezes. Essa regressão técnica aí, muitas vezes não, pode ser, pode explicar o atraso do continente africano, antes mesmo da colonização feita pela Europa, tá? O atraso técnico, não o atraso cultural, o atraso técnico da região africana, porque os povos viviam em clãs, muito dispersos nessa região. O contrário é verdadeiro. Quando os povos foram ali para o delta do Rio Nilo, houve uma organização maior. Ou seja, bastante gente querendo usar o recurso natural água, certo? Fazendo com que haja irrigação, as leis, para fazer com que a água chegasse às pessoas, né? Então, as leis, os deuses, a matemática, a geometria, essas coisas todas surgiram graças ao acúmulo de gente num ambiente que os recursos naturais deviam ser racionalizados. E isso foi de fato feito, né, no continente africano, tá? No Egito Antigo. Pessoal, ó, eu vou passar aqui rapidamente, tá? Já quase deu 1 hora eu falando aqui, hein? Isso que eu falei que ia ser mais conciso, tá?
Mas no tempo de vocês aí, vocês assistem, depois se enjoa, para, né? Ó, eu tô vendo aqui que não deixei nada para trás, tá? Então, ó, a outra aula também eu vou postar, né, no caso, então eu vou deixar aí para vocês. Espero que tenha sido agradável aí, certo? E nós retornamos aí ao vivo, para quem tem mais coragem, né, de estar ao vivo comigo à noite. E vai ficar aí gravado na plataforma do YouTube no meu canal, tá? Muito obrigado, foi um prazer, hein?